Você já se deparou com uma pessoa emocionalmente insegura, irritada, instável, que briga por qualquer motivo e está sempre de mau humor? Pois esta pessoa pode estar com transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline, ou TPB, como é chamado, é um distúrbio psiquiátrico que afeta até 6% da população mundial e aumenta o risco de suicídio. Sobre o assunto, vamos ouvir entrevista com a psicóloga e especialista em terapia cognitiva comportamental, Ellen Moraes Senra. Ela conversou com Priscila Mazinotti. Doutora Ellen, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Nacional. A senhora pode começar dizendo para a gente o que é o transtorno de personalidade borderline? É um transtorno que afeta, em grande maioria, as mulheres, tá? Existem homens com transtorno, mas a predominância maior é em mulheres. E afeta toda a parte do humor, do impulso da pessoa. Então, a pessoa perde um pouco do controle, exige atenção em demasia, faz muita chantagem emocional. Então, é um transtorno realmente de personalidade, ou seja, já nasce com a pessoa, né? E que pode afetar diretamente as relações interpessoais. E quais são os sintomas desse transtorno de personalidade? Bom, é muito difícil o diagnóstico. Inclusive, para fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade, qualquer transtorno de personalidade é muito difícil. Mas o transtorno de personalidade borderline é ainda mais porque ele se confunde muito com outros tipos de transtorno, como, por exemplo, o transtorno do humor bipolar. Porque um dos sintomas é justamente, às vezes, a pessoa ficar muito depressiva, a pessoa não se autovalorizar, achar que ninguém a ama, que ninguém lhe quer bem, mas ao mesmo tempo essa pessoa geralmente quando ama, ela ama em excesso, quando ela odeia em excesso, e isso pode variar de um momento para outro. Então, os sintomas geralmente eles são identificados primeiro pelos familiares e amigos, e não pelo próprio paciente. Queria que a senhora falasse um pouquinho também quais são as causas do borderline. Não existe causa comprovada cientificamente, né? A gente só sabe que existe uma predisposição, ou seja, se alguém da sua família tem um transtorno, existe a possibilidade da pessoa nascer também com um transtorno, mas não tem ainda uma causa comprovada cientificamente para o transtorno existir. Doutora Ellen, e com relação a diagnóstico e tratamento, quais são? Não há muito o que ser feito a não ser a indicação do tratamento psiquiátrico e também com psicoterapia. Existem medicações, sim, que a pessoa pode tomar para tentar estabilizar o humor. Mas, como é um transtorno de personalidade, aquelas características já fazem parte da pessoa, da personalidade da pessoa. Então, a pessoa não vai mudar de uma hora para outra. Diferente do transtorno do humor bipolar, que são sintomas de um transtorno. Então, de um transtorno do humor. Então, eu tomo um estabilizador do humor e ali eu posso normalizar, vamos botar assim, a minha cognição, o meu humor, para eu ficar bem. No transtorno de personalidade, mesmo com a medicação, alguns sintomas eles vão continuar presentes. A única coisa que a gente pode fazer é modular a intensidade com que esses sintomas vão se manifestar e, por isso, a necessidade da psicoterapia. A pessoa primeiro precisa saber que essa pessoa tem um transtorno de personalidade, que esse transtorno vai acompanhá-la pelo resto da vida e que algumas atitudes exigem que o outro recue, justamente para que não se crie ali uma tempestade numa situação que é apenas a impulsividade da pessoa falando. Tá certo. Muito obrigada, doutora Ellen, pela sua participação aqui na Rádio Nacional. A gente conversou com a doutora Ellen Moraes Senra. Ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu que agradeço.